Quando a escuridão se instala e a cidade adormece, uma lenda universal toma forma. A presença inquietante do capa-preta se revela em cada sombra. Prepare-se para conhecer uma história que se entrelaça com o medo ancestral da humanidade. Quando a noite cai e o mundo desacelera, existe um tipo de silêncio que não traz descanso. Ele pesa. Ele observa. Ele parece esperar. É nesse intervalo entre o último ruído do dia e o primeiro sopro da madrugada que a lenda do capa-preta caminha. Não há gritos. Não há correria. Não há alarde. Há apenas uma presença. Uma silhueta alta, envolta por uma capa escura que parece absorver a luz. Um corpo que surge na borda da rua, no canto do beco, na curva da estrada vazia. O rosto nunca se revela por completo. O olhar, quando existe, não conforta. Ele atravessa. Ele permanece. Quem vê, sente antes de entender. O coração desacelera por um instante. O ar parece mais frio. O corpo pressente algo que a razão não consegue explicar. O capa-preta não corre atrás de ninguém. Ele não precisa. Seu poder não está no ataque, mas na sensação de estar sendo observado. De não estar sozinho. De que existe algo ali, silencioso, imóvel, atento. Muitos juram que ao piscar os olhos ele desaparece. Outros dizem que a figura simplesmente se dissolve na escuridão, como se nunca tivesse estado ali, mas o que fica não é a imagem. É o efeito. Uma inquietação que acompanha a pessoa por horas, às vezes por dias. Um desconforto que não encontra nome. Em algumas cidades, dizem que sua presença anuncia algo ruim. Uma doença inesperada. Um acidente. Uma despedida que ninguém quer fazer. Em outras acreditam que ele surge como um guardião sombrio, uma espécie de vigia silencioso que aparece quando alguém cruza limites invisíveis. Não existe uma verdade única. Existem apenas histórias que se entrelaçam. E talvez seja exatamente isso que o torna tão real para quem o teme. O capa-preta não pertence a um lugar específico. Ele aparece onde existe sombra, solidão e silêncio. Em estradas de terra iluminadas apenas pela lua. Em ruas vazias depois da meia-noite. Em portas antigas que rangem ao vento. Em becos que parecem engolir o som dos próprios passos. Ele mora nos espaços de transição. Entre a luz e a escuridão. Entre o conhecido e o desconhecido. Entre a segurança e o medo. As pessoas contam que, quando o veem, não sentem pânico imediato. Sentem algo mais profundo. Uma espécie de alerta primitivo. Como se o corpo reconhecesse um perigo que a mente ainda não compreendeu. Um arrepio que sobe pela espinha, uma vontade súbita de acelerar o passo. Um impulso de não olhar para trás. E mesmo assim, muitas olham. Porque o ser humano tem uma curiosidade que desafia o próprio medo. Mas quanto mais se tenta entender o capa-preta, mais ele escapa. Não há registros claros. Não há provas definitivas. Não há imagens nítidas. Apenas sombras borradas, relatos fragmentados, memórias que se misturam com o imaginário. Ele existe mais como sensação do que como forma. Talvez seja isso que o torna tão poderoso. O capa-preta representa aquilo que não conseguimos controlar. Aquilo que não conseguimos nomear. Aquilo que sentimos mas não conseguimos explicar. Ele é o reflexo do medo antigo que acompanha a humanidade, desde que o primeiro ser humano encarou a escuridão e percebeu que não enxergava tudo. Ele é o medo do invisível. O medo do silêncio. O medo do desconhecido. Mas também é o medo de nós mesmos. Das nossas dúvidas. Das nossas culpas. Dos nossos segredos. Daquilo que escondemos atrás das nossas próprias capas. Por isso a lenda não desaparece. Ela atravessa gerações porque fala com algo profundo dentro de cada pessoa.
Mesmo quem nunca ouviu a história, já sentiu aquela sensação estranha ao caminhar sozinho à noite. A impressão de que algo observa. O impulso de acelerar o passo. O desconforto sem causa aparente. O capa preta vive exatamente nesse espaço emocional. Ele não precisa existir fisicamente para existir na mente. Ele caminha na imaginação coletiva, se alimenta do silêncio, cresce na ausência de respostas, se fortalece no vazio entre um ruído e outro. E talvez seja por isso que, quando a noite fica silenciosa demais, quando o vento parece carregar algo além do ar, quando a sombra parece um pouco mais densa do que deveria, alguém sempre se lembra dele. Não porque o viu, mas porque o sentiu. O verdadeiro terror do capa preta não está na figura encapuzada. Está na sensação de que nem tudo pode ser explicado. De que nem tudo está sob controle. De que mesmo cercados por luz, tecnologia e razão, ainda carregamos dentro de nós o mesmo medo ancestral da escuridão. Ele é o lembrete silencioso de que o mistério não desapareceu. Apenas aprendeu a caminhar devagar. Sem fazer ruído. Sem deixar rastros. E quando o mundo se cala, quando a noite se estende, quando o silêncio parece respirar, talvez ele esteja passando por perto. O que você achou dessa história? Comente, deixe seu like e inscreva-se para ficar por dentro dos próximos fatos, mistérios e revelações no canal Fatos Impactantes. Até breve.